Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Altineu Cortes, do PMDB, e Benedita da Silva, do PT. Deputado Altineu Cortes, os setores da oposição estão inquietos com a postura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não analisou e não se manifestou quanto à análise dos pedidos de impeachment que se acumulam na Câmara. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que deve ser analisado, tem que ter uma deliberação rápida? Enfim, como é que o senhor analisa o problema? Olha, eu acho que o presidente Rodrigo Maia, até então, vinha sendo elogiado até pela própria oposição. Você sabe que no dia que aconteceu lá na Câmara dos Deputados, aliás, para o Brasil, soube daquela notícia, da tal gravação aí, que envolveu o presidente Joelis Temer. Batista. Eu estava na sala do presidente Rodrigo Maia, estava lá um representante do PT, do PSOL, da Rede, e o Rodrigo Maia recebendo ali uma representação, inclusive do movimento LGBT e outros movimentos, quando estava, inclusive, sendo elogiado por um dos deputados da oposição, um dos deputados que tem, na minha opinião, um trabalho muito bacana na Câmara e no Brasil, e quando o deputado disse, nenhum presidente tem feito o que você está fazendo. E aí, naquele momento, logo depois daquele momento, nós fomos para o plenário e houve aquela notícia. Que deputado é esse? O senhor não pode falar o nome do deputado? Posso falar, porque é um deputado que faz um trabalho muito bacana, que é o deputado João Willis. Sim, sim. E o deputado João Willis e outros deputados estavam elogiando a postura do Rodrigo Maia ali, recebendo ali vários movimentos. Logo depois, aconteceu aquela notícia. É óbvio que o presidente da Câmara tem que ter um certo equilíbrio. Se nós fôssemos comparar, quanto tempo o presidente Eduardo Cunha demorou para aceitar a denúncia do impeachment contra Dilma? Levou meses. E tinham 30 pedidos de impeachment contra a ex-presidente Dilma. Sim. Então, não é assim, é uma situação delicada. Nem a investigação na Polícia Federal ainda avançou, nem o Supremo Tribunal Federal teve um posicionamento sobre essa questão principal, que foi essa questão da gravação. Então, você sabe que eu tenho encontrado, e quando eu converso com as pessoas, eu vejo que as pessoas, nesse momento, diferente da época do impeachment da Dilma, que o movimento das ruas foi fortíssimo para o impeachment da presidente Dilma, nesse momento, eu sinto que o povo quer que o Brasil ande. Entendeu? Existe uma insatisfação com o presidente Temer, é óbvio, existe essa insatisfação, está aí as pesquisas, mas o povo quer que o Brasil ande. O povo hoje, mas vai sair de novo, vai acontecer de novo. O Brasil precisa se recuperar. Por isso que eu torço muito para que as investigações, de uma forma global... Pergunta, o senhor acha que há condições políticas para a recuperação econômica do Brasil? Eu acho que é um pleito de todos os brasileiros. Ninguém pode ser contra isso e esse é o maior desafio do país, obviamente, nos dias de hoje. Mas o senhor acha que o presidente Temer tem condições políticas de promover essa recuperação? Olha, eu encontrei, por exemplo, logo depois dessa notícia, algumas pessoas que trabalham na construção civil, não empresários não, sim, trabalhadores, engenheiros, arquitetos, mestres de obras, pessoas até humildes, que diziam, agora que estava tendo um início de recuperação, isso começa a acontecer. Então, as pessoas não estão torcendo que o presidente saia, estão torcendo que o Brasil ande. Né? Eu acho que estava num caminho. Agora, realmente, existe uma instabilidade grande e vamos ver para onde a gente vai. Deputada Benedita, estávamos no caminho certo para recuperar a economia ou não? Com a presidenta Dilma, sim. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas colocou o seguinte, que a economia brasileira está indo para trás, não vem com essa história de 1%, não. E na medida, tem uma outra questão, além disso, né, mesmo com a crise, a Fundação Getúlio Vargas disse o seguinte, que mesmo com crise, a presidenta Dilma estava fazendo com que a economia pudesse avançar dentro da crise. Mas a crise política foi a maior possível. Quando Altineu coloca de que o povo, diferentemente, o povo estava na rua para tirar a presidenta Dilma, mas qual foi o povo que foi para a rua? Foi o povo de Cadillac, foi o povo pela Fiesp, foi o povo de quem? Dos bancos, foi o povo de onde? Que o aparato que se colocou na rua para tirar a presidenta Dilma fazia parte de um jogo. Por que a imprensa está ignorando esse monte de gente, milhares e milhares, dizendo o Brasil precisa crescer, então fora Temer.
O Brasil precisa crescer sem Temer. Ele não tem mais nenhuma condição de credibilidade. Ele só está porque ele está cumprindo o que ele prometeu para ele ficar ali naquela posição, sendo, na verdade, um mandado. Ele está ali sendo mandado pelo mercado. Mas a senhora acha que, digamos, uma solução de continuidade, uma interrupção do mandato do presidente Temer seja pelo impeachment ou então pela a própria aceitação da denúncia e o prosseguimento do julgamento dele, isso pode, de alguma maneira, não pode, de alguma maneira, representar um solavanco ainda maior para a economia do país? Ou seja, iremos entrar num estado quase de anomia em que, enfim, se perde o controle de tudo? Ou não? A senhora acha que o Brasil tem instituições sólidas que podem garantir a continuidade de funcionamento e de tranquilidade para que, então, passemos por mais uma situação dessa extrema e aí, então, retomemos a tranquilidade? Ou as nossas instituições são frágeis para suportar um novo impeachment num prazo tão pequeno de tempo? Olha, nós sabemos que as instituições são fortes. Só que o governo Temer está esvaziando. O governo Temer está desempregando. No governo Dilma, nós tínhamos 15 milhões de carteiras assinadas. Carteira assinadas. 15 milhões de pessoas trabalhando. Não me venham com essa história. Quando um governo tira 44% de verba da ciência e da tecnologia, como é que ele quer que ande? Quando ele engessa durante 20 anos os investimentos, investimento social, investimento tecnologia. Quando um governo faz uma escola sem partido, deixando que os alunos do curso médio não tenham e que a educação brasileira fique sem sociologia, sem filosofia, sem ideia. Eles querem, é isso que eles estão criando. Estão vendendo parte a parte a nossa querida Petrobras. E olha o caos que está no Rio de Janeiro, que recebia royalties. Sim, a presidente Dilma não errou muito também ao ganhar a reeleição, ao obter a reeleição e depois adotar um modelo econômico exatamente contrário ao que ela apresentou durante a campanha eleitoral e com isso perdeu a própria base de sustentação, trouxe insatisfação na sua própria base, porque quando ela vence a eleição, ela chama o Meirelles, ela chama o Joaquim Levy para ser o seu ministro da Fazenda, ou seja, adotando um modelo que é exatamente o oposto daquilo que ela apresentou durante a campanha? Eu não estou dizendo que a presidenta Dilma não teve erros. Todos nós reconhecemos que tivemos erros, mas atribuir à presidenta Dilma o fato de que ela é responsável por corrupção, ela e Lula, nesse país, quando agora se instalou-se a maior corrupção, e eles são cara de pau. Eles são cara de pau. Eles estão na maior corrupção do mundo e, no entanto, ninguém diz nada. O Supremo se cala, os empresários estão bem, porque as reformas estão beneficiando os empresários, os trabalhadores se lascam, e as nossas instituições ficam sucateadas. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.